Olá, hoje nós vamos dar continuidade depois de muito tempo, né? Com fenômenos de transporte e nós vamos trabalhar a tensão de cisalhamento. Esse é um exercício aqui que foi pedido por muita gente devido ao grau de dificuldade que ele tem e mostrar os conceitos que estão sendo associados a esse problema, que basicamente é aplicar a lei de Newton e depois fazer a substituição pelas grandezas corretas. Então o exercício tem um dispositivo que ele é constituído de dois pistões que eles têm mesmas dimensões, quer dizer, mesmo diâmetro, mesma altura, e eles estão se deslocando em dois cilindros, também com as mesmas dimensões. Entre os pistões e os cilindros tem um lubrificante com uma viscosidade dinâmica de 10 a menos 2 newton segundo por metro quadrado. O peso específico do pistão 1 é de 20.000 Nm por metro cúbico. Quer saber qual o peso específico do pistão 2 para que o conjunto vai se deslocar na direção indicada, com a velocidade de 2 metros por segundo, e essa velocidade é constante. Então o desenho desse exercício está aqui. Aqui nós podemos ver o cilindro, o pistão 1, o pistão 2, todos eles têm a mesma dimensão, mesmo diâmetro, mesma altura, né? E a setinha está indicando que o deslocamento vai ser a partir do pistão 1. Tá? E a velocidade vai ser constante. Então a gente vai ter que montar as equações e depois fazer a substituição com as grandezas de acordo com o que nós já vimos anteriormente em outras videoaulas. Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer para esse problema vai ser a montagem do diagrama de corpo livre para cada um dos blocos, quer dizer, cada um dos pistões, e aplicar a segunda lei de Newton em cada um deles. Então, no pistão 1, nós vamos ter o peso 1, que vai apontar para baixo, porque o movimento vai ser dado para baixo. Eu vou subtrair da força tangencial e da tração que eu tenho no fio. Então, eu vou ter P1 menos T menos a força tangencial tem que ser igual a massa 1 vezes a aceleração. Para o pistão 2, eu vou ter o peso 2, que vai estar apontando para baixo. A força tangencial agora também acompanha, né, o sentido de P2, porque esse pistão ele vai se deslocar para cima, e também tem a tração. Então vai ficar T menos P2 menos Ft igual a massa 2 vezes A. Por que aqui ficou diferente os sentidos das forças tangenciais? O pistão 1 está descendo. Então, se ele está descendo, a força tangencial vai ter que ser oposta ao movimento, igual se fosse pensar numa força de atrito. O pistão 2 ele vai subir. Então, se ele vai subir, a força tangencial vai estar oposta ao movimento. Por isso que ela está apontando aqui para baixo, né? Acompanha o peso 2, que seria o peso do pistão 2. Com isso, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos montar um sistema com essas duas equações, né? E sabendo que a velocidade é constante, a aceleração vai ser zero. Então, na equação do pistão 1, nós vamos ter P1 menos T menos a força tangencial é igual a massa 1 vezes a aceleração. Para o pistão 2, nós vamos ter T menos P2 menos a força tangencial igual a massa 2 vezes a aceleração. Montei o sisteminha com as duas equações que nós montamos através do diagrama de corpo livre. As trações vão se cancelar, porque menos T com mais T, nós estamos somando essas duas expressões, e a aceleração é zero, porque a velocidade é constante. Então, somando essas duas equações, nós vamos ter o quê? P1 menos P2, P1 menos P2, menos duas vezes a força tangencial. Vai ser igual a zero, porque não vai ter aceleração. Daí, nós vamos fazer o quê? A substituição desse peso, dos dois, né? De P1 e de P2. O que nós vamos substituir? Nós vamos substituir pelo produto peso específico vezes volume. Então não pode esquecer que peso específico vezes volume vai dar o peso do cilindro, do bloco, do que quer que seja que está trabalhando aí dentro do cilindro. Então vai ficar γ1 vezes V1, que é de P1, menos γ2 vezes V2, que é de P2, menos duas vezes a força tangencial igual a zero. Além disso, nós vamos ter que fazer o quê? A substituição dessa força tangencial. Por quem nós vamos substituir essa força tangencial? Nós vamos substituir por
viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido pelo epsilon, que seria a folga, vezes a área molhada. Então, a nossa equação vai ficar γ1 vezes V1 menos γ2 vezes V2 menos duas vezes o que era a força tangencial, fica viscosidade dinâmica vezes velocidade sobre epsilon vezes a área molhada. Tudo isso igual a zero. Daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o volume de cada pistão. Por quem? Por πd ao quadrado sobre 4, que seria a área do círculo, né? Vezes o comprimento dele. Então, o volume dele vai ser a área da base vezes o comprimento. Então, aí nossa equação vai ficar γ1 vezes πd ao quadrado sobre 4 vezes L, menos γ2 vezes πd ao quadrado sobre 4 vezes L, menos duas vezes a parte correspondente à força tangencial, que nós já substituímos. Daí podemos fazer o que? Substituição da área molhada. Lembrando que agora, quem vai estar atuando com uma área molhada vai ser π vezes d, que corresponde ao perímetro do pistão que está dentro do cilindro, vezes o L. Então, quer dizer, não está sendo molhada a área da base, ela está sendo molhada a área lateral do pistão. Então, com essa substituição, nós vamos ficar com γ1 vezes π vezes d ao quadrado sobre 4 vezes L, menos γ2 πd ao quadrado sobre 4 vezes L, menos duas vezes μ vezes V vezes o epsilon, vezes a área lateral do pistão, que é πdL. Com isso, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar o πd quadrado sobre 4 vezes L em evidência do lado esquerdo da equação. Colocando ele em evidência, vai ficar γ1 menos γ2. É igual a 2 vezes μ vezes V sobre epsilon vezes πdL. Não posso esquecer que eu peguei essa parcela que está negativa, passei para o outro lado da expressão, ela vai ficar positiva. Com isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos cancelar alguns elementos, como o π, aqui ficou meio fora, mas eu estou cancelando o π. Estou cancelando um d desse d quadrado com um outro d daqui e o L que está nessa parte da expressão com L daqui. Então, nossa equação vai ficar o quê? γ1 menos γ2 é igual a 2 vezes μ vezes V sobre epsilon. O d que sobrou aqui passou para cá dividindo, o 4 que sobrou aqui passou para cá multiplicando. Então, agora nós vamos isolar o γ2, passando o γ1 para o outro lado, e multiplicando 2 vezes 4. Então, vai ficar que γ2 é igual a γ1 menos 8 vezes μ vezes V sobre d vezes epsilon. Então, substituindo γ1, 20.000 Nm3, menos 8 vezes a viscosidade dinâmica é de 10 a menos 2 Newton segundo por metro quadrado, a velocidade 2 metros por segundo, o diâmetro do pistão era de 10 centímetros. Então, aqui nós fizemos a conversão. 10 centímetros corresponde a 0,1 metros. E o epsilon vai ser o quê? O diâmetro do cilindro menos o diâmetro do pistão dividido por 2. Então, seria 10,1 centímetros menos 10 dividido por 2. Com isso, nós vamos ter aqui 0,0005 metros. Fazendo a substituição desses valores, nós encontramos o peso específico desse cilindro, que é igual a 16.800 newtons por metro cúbico. Percebe que é muito mais fácil você montar a equação toda literal para depois fazer a substituição dos valores. Espero que tenha tirado as dúvidas de quem pediu para resolver esse exercício. Se você gostou do vídeo, põe um joinha na página daí e até a próxima.